essas pessoas não, elas não estão segurando realmente na palavra de Deus, né? Estão, infelizmente, crendo em liderança humana, né? E não no que o profeta tem ensinado em sua palavra, né? Fazendo o mesmo que Davi fez, né? Crer, buscar conselhos com os homens e não na palavra. Seios denominacionais. E qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse esse filho prometido, pelo qual esperaram todos esses anos? Estava Deus de pé na forma de um homem, e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara, sendo a igreja, representando a igreja. Discerniu os pensamentos que estavam na igreja, que se encontrava detrás dele. É isso, certo? Imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez em uma jovem, e ele em um jovem. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. A última coisa. Então não há espaço mais para nenhum avivamento. Nós vemos que depois que o assíduo do Senhor veio Mombrana, então, não ficou mais espaço para nenhum avivamento na igreja, nada. O último sinal já aconteceu. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. A última coisa antes do rapto. Exatamente isso, eu creio, terminou a chuva. Apenas leia os três primeiros capítulos do Apocalipse e verão o que há prometido para a igreja. Isso é o que está prometido, igreja, aqui mesmo, as eras da igreja. Então acabou a chuva, não vai ter mais chuva temporã, serôdia, não, acabou. As duas chuvas já caíram nesse último ministério. No ministério tardio, nesse último ministério, já caíram as duas chuvas. Olha para o ensinamento que veio através de Mombrana, olha para os sinais que vieram, ressurreições, né, curas, milagres, sinais, nunca visto antes, até criação de esquilos, né, nessa última era. Então não vai ter mais chuva, acabou a chuva, acabou o avivamento, a noiva já teve o seu avivamento. Né? Foi isso que veio Mombrana, o assíduo do Senhor. Notaram outro dia, quando começamos essas trombetas, o Espírito Santo disse: isto aqui nos pertence, vem. Agora a chuva tardia, 144 mil judeus, não, isto é quando Moisés e Elias, né? Quando Moisés e Elias vêm, então eles vai cair essa chuva sobre eles. Essa chuva sobre eles. Aí é onde acontecem os milagres, as coisas pelas quais tem estado buscando as pessoas pentecostais pelos milagres. Aí é onde acontecem os milagres. Aí é onde acontecerá isso sobre esses, vem, onde esses capa, vem, esses Elias e Moisés. Eles ferem a terra com maldições quantas vezes quiserem. Cerram os céus para que não chova nos dias de sua profecia, e Deus apoiará e pelejará por eles, como fez, e os trará sua mão poderosa, exatamente como fez no Egito. Dentre estes ismos do mundo ele fará isso, porém isso não é. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor. Esperando a vida do Senhor. Então vemos que as pessoas estão crendo em coisas erradas, ensinamentos errados, heresias. Né? Não dizemos isso para ofender ninguém. Né? Apenas para mostrar o que é certo e o que é errado. Tudo aquilo que é contrário à mensagem é heresia. Né? Heresia. E aquele que aumentar uma coisa, as pragas virão sobre ele. Aqueles que tirar uma coisa da palavra, as bênçãos deles será tirada. A árvore da vida, cidade santa. Não é eu falando isso, mas é o Mombrana falando isso. Olha como que é sério, né? Que é muito sério isso, aumentar ou diminuir a palavra de Deus. E o Mombrana diz bem claro: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, ambos cairão no abismo.
Não é somente os líderes que vão cair, mas também aqueles que creem nesses ministérios de homens. Por isso que é importante nós realmente examinarmos, levar uma mensagem, o ensinamento dessas pessoas ao teste da palavra, jamais crer no ensinamento de homens. Se aquilo não enquadrar com a mensagem de Mombrana, não importa quem seja, o ministério que for, pode ser filho de Mombrana, pode ser amigo de Mombrana, pode ser... Se aquilo não enquadra com Mombrana, né, com o ensinamento da mensagem, não há luz neles, não há luz nessas pessoas. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor. Tudo que passar disso é de procedência maligna. Fala que estamos esperando uma chuva, estamos esperando avivamento na noiva. Né? Tudo isso mostra que as pessoas não têm reconhecido o dia, a mensagem, o dia e a sua mensagem. Eles não têm reconhecido isso. Né? O que aconteceu nesta última era? As pessoas estão cegas para essa palavra manifestada. Não sabem o que aconteceu nesta era. O diabo tem colocado na mente das pessoas que só veio um grande profeta nessa última era. Eles têm escondido deles a verdadeira palavra manifestada neste dia. Que foi a plenitude, o próprio Deus em plenitude corporal. Foi isso que aconteceu nessa era. O próprio ministério de Jesus Cristo outra vez na terra, em carne humana, em plenitude corporal. Mas as pessoas não têm captado isso, o último sinal. Eles não conseguem perceber isso, que Lucas, o cumprimento, né, que se deu nessa era de Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Não foi. E também não foi somente um profeta, um Filho do Homem que veio. Ele não percebe isso. Ele não sabe discernir. Um fica aquém e outros vão além. Mas Deus tem que revelar, né, revelar para as pessoas o que aconteceu. E ele só vai revelar essas coisas para os eleitos, diz o Senhor Jesus. Jesus até orou um dia: graça te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. Então Deus somente vai revelar isso, o que aconteceu nesta era, para os humildes, aqueles que estão sedentos por aprender, que estão esperando na ponta dos pés a revelação. Porque esses ministros, muitos deles falam que não se deve, né, ler sete selos, procurar ler essas coisas. Chega a dizer tantas coisas, falando que é criancice, que as igrejas são adultas e que não fica preocupado com selos, com trovões. E com isso eles invalidam a palavra de Deus. E o povo perde o anseio, o desejo de conhecer a verdade. Porque eles estão ali realmente para isso, para poder tirar esse desejo das pessoas. Né? Satanás mascarado, Satanás disfarçado ali com máscara, né? Com máscara, tentando fazer o povo não perceber a verdadeira palavra que se manifestou nesta última era, deixando eles ver que foi Deus, Jesus Cristo outra vez, em carne humana, nessa última era. Mas os eleitos não serão enganados. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor, apenas espere, preserve suas lamparinas, né? As lamparinas cheias do azeite. As suas lamparinas adereçadas abundantemente, todas cheias de azeite. Ore cada hora, não cada dia, orar cada hora. Né? Orai sem cessar, diz São Paulo. Viver uma vida de oração. O Mombrana nos ensina a orar 3 vezes por dia, às 9, ao meio-dia e às 15 horas da tarde. Assim faziam os profetas e os apóstolos também, orando sem cessar. E assim devemos nós fazer também. As 3 orações judaicas, né? Às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Abundantemente, todas de azeite. Preserve sua lamparina endereçada, abundantemente, toda cheia de azeite. Orem cada hora, não cada dia, cada hora. Apenas mantenham-se preparados. Esteja preparado, seja manso e vigie. Seja manso e vigie. Ser manso. Falar com as pessoas com amor. Mesmo aquele que discorda. Aqueles que não... Né? Porque as pessoas falam que tem o Mombrana como absoluto, mas elas têm os pastores dela, os líderes dela como absoluto, como a boia da caixa, como o nível de fé. Sendo que se há uma só fé, tem que haver um só nível de fé. E esse nível de fé da noiva não é o pastor, mas é
a mensagem, a Mombrana, né? É a palavra que é sinal de fé, que vem através do profeta. Mas hoje eles falam que creem na mensagem, mas você mostra a mensagem para eles, mesmo assim, eles não arredam o pé, não soltam dos seios denominacionais, da doutrina de homens, de pastores, né? E dizendo que crê na mensagem de Mombrana, mas na verdade estão crendo em coisas completamente contrárias à palavra, ao ensinamento Mombrana, como nós estamos vendo aqui. Quando você diz para algum deles que acabou os sinais, que não tem mais, que o último sinal já veio, eles não entendem isso, não sabem o que é que você está falando para eles. Viram a costa para você, como se você fosse algum herege, nem perguntam o que está falando. Eu estou falando como o Mombrana está falando, que já veio o último sinal. Ah, mas então acabou os milagres? Não acabou os milagres, né? O poder de Deus continua, mas não mais em plenitude corporal, porque Deus tirou o canal humano dele, né, da terra. Mombrana dormiu no Senhor, e Deus usa somente uma carne humana para se manifestar como Filho do Homem em plenitude. Então, quando Mombrana dormiu, essa manifestação literal cessou. Mas hoje ele continua no Espírito Santo, né, curando, libertando, em porções, lógico. Né? Mas estamos hoje com a plenitude da mensagem. Né? Nunca tivemos uma mensagem como essa, produzida pela própria manifestação do Filho do Homem. Então é Filho do Homem. Por quê? Porque estamos com a mensagem produzida pela manifestação do Filho do Homem. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor, velando pela vinda desse dia do milênio, quando nosso bendito Salvador virá e sua noiva que espera arrebatará. Então nós vemos que não se cumpriu ainda os trovões. Os trovões se cumprem somente depois que Jesus sai do trono da intercessão. Pega o livro e sai. As pessoas pensam que Jesus saiu porque os mistérios dos selos foram revelados. Mas o Mombrana diz que não. O Mombrana diz que os selos foram revelados e mesmo assim Jesus continuou no trono depois da revelação dos selos, como está aqui na mensagem. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, parágrafo 12. O Mombrana fala aqui: assim nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última, que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali, antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de volta, redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro, ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. Esta noite, tá vendo? Vamos pregar essa mensagem aqui em 15 de abril de 64, um ano e pouco depois que os selos foram abertos, e Jesus está falando e o Mombrana está falando, melhor dizendo, que Jesus está sentado no trono, do trono de mediação, fazendo intercessão ainda. Então nós vemos que os selos foram revelados e Jesus não saiu de lá, e nem pegou o livro está aqui, está na destra de Deus ainda, não na mão do cordeiro ou do leão, porque quando Jesus toma o livro, ele não é mais cordeiro, ele é leão, ele se converte em leão. Quando ele se converte em leão, o intervalo, parágrafo 105, né? Quando ele converte em leão, ele pega o livro e desce como o anjo forte ali e soa os 7 trovões, depois que ele deixa o trono da intercessão. E aqui está dizendo, falando aqui, em 64, que ele está sentado à destra de Deus, esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isso encerra o livro. Então o cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono, então, ele virá à terra. Então, depois que a última alma for salva, redimida, né? Ele sai do trono e desce com o livro na mão, o anjo forte. Então, soam as 7 vozes dos 7 trovões. Os 7 trovões soam ali, na vinda de Cristo. O Mombrana falando que isso ainda não se cumpriu.
E muitas pessoas dizendo que ele já pegou o livro. Como que ele pegou o livro? Ele só pega o livro depois que ele sai do santuário. Depois que ele deixa o lugar de mediação. Depois que ele pega o livro. Ele pega o livro, quando ele pega o livro ele já é leão. Nós lemos isso na mensagem. Está isso escrito na mensagem, o intervalo. Né? Ele só pega o livro ali. Mas pessoas estão, muitos dizendo que Cristo já voltou, né, e só falta o arrebatamento. Mas isso não condiz com a mensagem. Não enquadra, não encaixa, não se alinha com a mensagem de Irmão Branham, de forma alguma. Olha a mensagem aqui, as cisternas rotas, né, pregada em 26 de julho de 64, um ano depois dos selos. Né. Irmão Branham falando aqui no parágrafo 12 também. Agora, eu, de certo modo, tenho sido muito franco ao lhes falar sobre a mensagem. E algumas pessoas podem estar com a impressão de que acham que Jesus virá amanhã ou hoje à noite. Tá vendo? Nunca ele fala que Jesus já veio. E não existe mais do que 3 vindas, irmãos. Que vinda que é essa, então? Vinda para aquilo. Não existe isso. É 3 vindas. Essa última manifestação dele aqui na terra, Ricardo Mano, não foi vinda, foi manifestação do Filho do Homem. Não foi a vinda dele nas nuvens. Agora, eu não digo que ele virá. E novamente pode ser que ele não venha até a semana que vem. E poderia ser ano que vem. Poderia ser 10 anos, eu não sei quando ele virá. Porém, há uma coisa que quero, sempre conserve na lembrança. Esteja pronto cada minuto ou hora, está vendo? E se ele não viesse hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim somente mantenha isso em mente, que ele vem, ele vem. E o Irmão fala no parágrafo 15, se você quiser ler depois esse parágrafo todo aqui, do 12 ao 15, ele trata desse assunto. Aqui no 15 ele fala assim, e assim vem, primeiro para redimir sua noiva, ele vem segundo como um arrebatamento, para levar embora sua noiva. Ele vem terceiro com sua noiva, rei e rainha. Depois é aí quando muitas pessoas estão esperando a vinda. As pessoas fazem confusão com a manifestação do Filho do Homem nessa última era, com a segunda vinda e com a terceira vinda. Não sabe discernir, né? Não sabe discernir. Mas Deus vai revelar isso para o eleito, para ele saber quando é. Como está falando da manifestação do Filho do Homem nessa era que se cumpriu, em Deus em carne humana, como foi no dia de Abraão, como será a segunda vinda dele nas nuvens, né? E a terceira vinda dele também. Nós temos que saber distinguir isso, discernir isso pelo Espírito Santo, né? Para saber quando é uma e quando é outra. Né? Muitas pessoas dizem que se Cristo não voltou, então uma mulher errou. E a Bíblia também errou quando Jesus falou que todas essas coisas se cumprirão, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Dizendo que a vinda de Cristo estava incluída naquelas coisas que deveriam acontecer na geração que visse a figueira brotando. Mas isso aí não está na mensagem, isso aí é da mente das pessoas. As pessoas pensam que o Irmão Branham disse isso, né? Pensam, imaginam que o Irmão Branham disse isto. Mas nós vemos na mensagem Suas Infalíveis, palavra de promessa, depois que o Irmão Branham lê Mateus 24, que fala sobre esse assunto aí, que a geração que visse a figueira brotando não passaria sem que tudo isso acontecesse. De fato, se a vinda de Cristo estivesse realmente incluído nessas coisas que deveriam acontecer, realmente teria falhado. Por quê? Porque a geração, sabemos que a figueira é Israel. Israel brotou, né, como nação, ela brotou em 48. E uma geração tem 40 anos. Então, a geração que viu a figueira brotando durou de 48 até 1988. Em 88 acabou essa geração que viu a figueira brotando. Se a vinda de Cristo estivesse incluído realmente nessas coisas que deveriam acontecer, realmente teria falhado. Mas a vinda de Cristo não está incluído nessas coisas que deveriam acontecer. E que essa geração
veria, essa vinda não está incluída, como está aqui na mensagem, suas infalíveis palavras de promessas, pregada em 20 de janeiro de 64. Umbanda fala no parágrafo 29. Grandes estudiosos hoje colocam aquela primeira pergunta quando ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eles deixam aquilo para a data futura, na vinda do Senhor, no fim do mundo. Aquilo aconteceu no ano 70, quando o grande general romano, o grande general Tito e seu grupo subiram ali. O grande general de Roma sitiou os muros, como Jesus lhes havia predito, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Então aquele que estiver no campo não volte à cidade. Agora, que bem faria isto? E algumas pessoas tentam suportar sua doutrina sobre aquilo, que as pessoas continuam vivendo nas horas do sábado, guardando os sábados quando ele vem. Bem, se a vida é universal, você não poderia estar guardando o sábado, pois de um lado é o sábado e do outro dia é o dia seguinte ao sábado. Vem? Então não é o guardar o sábado. O guardar o sábado era para o povo no deserto, não para a igreja universal. Vem? E todas essas diferentes coisas, eles tomam aquelas escrituras sem ter o Espírito Santo para dividi-las corretamente e mostrar o que são. Mas nós temos um profeta, graças a Deus. Deus enviou um profeta para revelar os mistérios da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada precisa de um profeta para revelar. Não é doutores, não é teólogos, não é sacerdotes. A palavra de Deus precisa de um profeta. O Senhor Jeová não fará coisa alguma, simplesmente revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:6, né? O Senhor sempre fala aos seus profetas. Por isso que agora nós temos aqui conosco a Bíblia revelada, a mensagem é a Bíblia revelada, a palavra de Deus. Muitos não creem que a mensagem é a Bíblia revelada. Acham que é algo menor do que a Bíblia, né? Muitos pensam isso, que a mensagem é inferior à palavra de Deus. Mas não é, irmãos. Se fosse, não teria vindo dos lábios de um profeta. O profeta só fala a palavra, ele não fala nada menos e nada mais do que a palavra. Tudo isso que está na mensagem é o que está na palavra de Deus, só que revelada. Você vê na palavra de Deus, lá na Bíblia Sagrada, falando que Eva comeu fruto e deu para Adão, né? Só que não fala que fruto que era esse. Então vem o profeta e revela o fruto, revela todos os mistérios da palavra de Deus. Todos os mistérios que estão ali, né, são revelados através do profeta. Então a mensagem é a própria palavra de Deus revelada, né? Revelada. Por isso que não precisa de intérprete, né? Não precisamos de intérprete para mostrar para nós o que é a mensagem. A mensagem está aqui, você deve crer, né? Não esperar que nenhum homem interprete para você. Ah, não, eu creio no ministério de fulano e tal. Não, irmão, não faça isso. Se o irmão Branda fala algo, esqueça o que o seu pastor fala. Se ele falar algo que é contrário a isso aqui, ele é falso, né? Não há luz nele. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Igual eu vi o ministro falando certa vez. Quem é você para saber o que a Bíblia diz? E eu que sou o pastor, que sou o ungido, que sou o quinto defesa, sou eu que tenho que mostrar para vocês o que ela é, querendo se fazer passar por algo especial, por um mediador entre a mensagem e o povo. Isso aí é idolatria. Tudo que você põe diante de Deus é idolatria. Deus fala ao seu profeta, e seu profeta fala direto ao povo. Não precisamos de intérpretes para revelar para nós a mensagem da hora. Maldito homem confia no homem. Nós temos que ir direto na fonte, direto na mensagem. E não confiar em ninguém aí interpretando para nós a mensagem, irmãos. Vamos direto na fonte, né? Mas aqui está o que Jesus estava falando, na minha mais humilde opinião. Foi o que ele disse, que essa geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar, veio, ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave e traz seus ramos. Você diz que o verão está próximo. Dessa forma, vejam, quando vocês veem todas essas coisas, sabeis a hora. Quando vocês virem todas essas três perguntas cumpridas, está vendo aqui? 3 perguntas cumpridas. Então, todas essas coisas acontecerão, né? A geração que vê a figueira brotar, essas
Essas coisas não passarão, sem que tudo se cumpra. Todas as coisas que se cumpram aqui são 3 coisas, como o Umbanda fala aqui. E se você notar aqui, a vinda não está incluída nessas 3 coisas que deveriam acontecer na geração que visse a figueira brotar. Olha para você ver aqui. 3 perguntas cumpridas. Sabeis a hora, quando vocês virem todas essas 3 perguntas cumpridas. O tempo está à porta. Aquela geração que vira a figueira, e a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. Essas coisas, essas 3 coisas que foi falado ali em Mateus, ali, o Umbanda fala que são 3 coisas. Ah, mas como que ele sabe? Ele é profeta, ele vê a revelação da palavra. E amigos cristãos, nesta noite, nessa grande hesitação nas escrituras, que as pessoas pensam que é hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo o que ele disse, aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Então tudo já estava cumprido aqui nessa mensagem, 64, no começo de 64. Tudo aquelas 3 coisas ali, que sinal haverá de sua vinda, do fim do mundo, e essas coisas, tudo aquilo já estava cumprido aqui no começo de 64. E o Umbanda fala, a próxima coisa é a sua vinda. A coisa seguinte é a sua vinda. Então a vinda ainda não tinha se cumprido. Mas tudo estava já cumprido. Agora só falta a vinda de Jesus Cristo. Nós vemos então que a vinda não está incluído ali, naquelas 3 coisas ali que deveriam acontecer. Né? E que a geração que visa a figueira brotando teria que acontecer naquele tempo ali. Essas 3 coisas. A vinda não está incluída nessas coisas, nessas 3 coisas. Israel está em sua terra natal. Ela é sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira. O membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação. A primeira vez, por volta de 2.500 anos, desde que ele foi a nação. Foi nação. E Jesus prometeu aqui, a geração, e a Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos. Nesse período de tempo ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Aquilo traz a vinda. Nós sabemos que o Filho do Homem se manifestou nessa última geração. Deus em carne humana. Cumprindo São Lucas 17:30. Foi o último sinal. Mas não foi a vinda. Então aquilo traz a vinda. Agora falta a vinda. Bem, e outra coisa. Cada 2000 anos algo tem acontecido na Terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos o mundo foi destruído com água. Os segundos 2000 anos Cristo vem. E esse é o ano de 1964. E eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Então a vinda não aconteceu. A coisa seguinte é a vinda. Se a vinda tivesse acontecido em 63, ali no Monte Pôr do Sol, né, o Umbanda teria falado que isso foi a vinda ali dele, mas não falou. Nem na mensagem também, qual é a atração sobre a montanha, naquela mensagem o Umbanda repete mais de 4 vezes, estamos esperando a vinda de Cristo, estamos esperando a vinda de Cristo. Então esse povo que diz que a atração sobre a montanha foi a vinda de Cristo, estão equivocados. Naquela própria mensagem ali, se você ler ela, você verá isso, o Umbanda falando que está esperando a vinda de Cristo. E depois daquilo também, sempre repetiu a mesma coisa, que estava esperando a vinda de Cristo. A atração sobre a montanha foi Deus cumprir a sua promessa, cumprir a sua palavra, né, que ele havia prometido. Que nessa última era o Filho do Homem iria se manifestar novamente em carne humana. E seria o último sinal, não a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu nessa era foi o último sinal, como já lemos em muitos lugares, e vamos continuar lendo aqui, provando para você que os 7 trovões ainda não se cumpriram. Agora você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então isto é a razão
nesta noite pela qual eu tento colocar as pessoas para ficar exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz, permanecer exatamente com aquilo. É isso que estamos tentando levar o povo a ficar com a mensagem. Não estou falando nada contra ninguém, né? Mas falando para as pessoas ficarem com a palavra, né? Ficar somente com o que o Mombrana tem falado. Somente com o que o Mombrana tem falado. E fazendo o que um verdadeiro pastor deve fazer, né? Que é não deixar as suas ovelhas comerem ervas daninhas, né? Doutrinas erradas. Porque doutrina errada mata, irmãos. Doutrina errada